dando início ao nosso módulo 4, falando sobre Machine Learning. Sem dúvida, esse será o nosso maior módulo do curso. Provavelmente, se você já sabe alguma coisa sobre inteligência artificial, já ouviu falar, esse é o módulo que você estava esperando. É um módulo de aprendizagem de máquina, é por onde nós iremos realmente nos aprofundar nos diferentes algoritmos que existem. Nossa primeira aula, obviamente, começamos do início, começamos da introdução, até mesmo revendo algumas coisas que foram abordadas na nossa primeira aula, a aula introdutória, né? Mas que, na verdade, agora vamos realmente tratar o assunto que ficar pendente passo a passo, né? Então, nós vamos começar, então, a estudar o Machine Learning, o famoso Machine Learning. Esse slide sobre o tema do módulo, nós vamos apresentar os principais conceitos e algoritmos de aprendizagem de máquina. Esse é o nosso tema do módulo, esse é o nosso objetivo principal. E o que eu espero é que vocês tenham compreensão dos fundamentos teóricos da construção do problema e da análise de resultados, e que de fato saibam utilizar os principais algoritmos de classificação, regressão e aglomeração que nós teremos em diferentes aulas daqui por diante. Muito chão pela frente. Já antecipo isso, mas aqui é que está a parte divertida do curso. Então, nós já temos, você repara que já tem bem mais divisões, né? Nós vamos começar aqui pela introdução. Machine Learning, traduzido ao português, aprendizagem de máquina. Então, isso é a mesma coisa, tá? Eu já vi textos em português usando Machine Learning, já vi textos em inglês, inglês não, né? Obviamente ninguém vai falar, mas já vi textos chamando de aprendizagem de máquina, já vi textos misturando. Você fique livre para chamar como quiser. De vez em quando falando, eu vou falar Machine Learning, ML, em outros momentos eu vou falar aprendizagem de máquina. Às vezes eu vou esquecer do aprendizagem de e vou falar só máquina, mas é a mesma coisa, tá? Só para constar, a gente fala com muito mais liberdade do que escreve. Se você estiver fazendo um texto técnico, por favor, seja homogêneo, né? Ou chama de aprendizagem de máquina, ou chama de machine learning. Eu, particularmente, em português, preferiria chamar de aprendizagem de máquina, mas eu não sou do tipo que recrimina quem queira usar machine learning, não. E aqui nós estamos falando sobre algoritmos que possuem a capacidade de aprender, de emular respostas baseadas naquilo que o ser humano é capaz de fazer. E o que significa aprender nesse contexto? Fornecer resultados com base em informação passada, inclusive para responder a perguntas que não foram feitas inicialmente. Às vezes, a informação pode não ter rótulo, pode ser um algoritmo de agrupamento, por exemplo, que promete, com base em características dos elementos, separar os diferentes grupos que coordenam aquela presença de espírito da coisa. Pode ser? Pode sim. Ele pode trazer perguntas de coisas que não, respostas de coisas que não foram feitas? Pode sim. Não tem muito tempo. Bom, não tem muito tempo enquanto nós estamos tendo essa aula aqui, né? Que se criou um modelo sobre o comportamento do universo, astrofísica. E, para simplificar o primeiro modelo de inteligência artificial baseado em aprendizagem de máquina, né, que tenha sido construído, eles deixaram de fora diversos elementos, como matéria escura e outras coisas que a astrofísica assume nos seus modelos mais rigorosos, mas era o primeiro modelo de aprendizagem de máquina, né? Então eles removeram essas características. Qual não foi a surpresa deles ao perceber que, embora eles não tivessem computado a existência dessas características da astrofísica, ainda assim o
problema como um todo, ele se comportava como se houvesse uma integração de todas as variáveis, de tal forma que a presença da matéria escura, por exemplo, estava lá. Quando nós falamos em informação, nós precisamos entender que nós não estamos falando de efeito causa. Talvez seja a parte mais difícil de perceber isso. Você pode listar todas as informações que você possui. Não necessariamente você tem efeito causa bem estabelecido. A variável x pode ser determinante para a resposta R, mas a variável x ela pode estar relacionada com a variável y. Essa correlação pode ser casual, uma simples correlação, ou ela pode ser uma relação causal. O que significa isso? Se você avaliar o consumo de sorvetes, correlaciona-se fortemente com o número de mordidas de tubarão. Então, quando você pergunta qual é a correlação do número de mordidas de tubarão com o consumo de sorvete, existe uma correlação forte. Isso não significa que exista um efeito causal. Não é porque a pessoa está comendo mais sorvete que o cidadão ficou mais saboroso e o tubarão resolveu morder aquele petisco que está mais gostoso, que é você. Não. Mas existe sim uma terceira variável oculta que interconecta essas duas coisas. Que é o quê? O verão. O aumento dos consumos de sorvetes ocorre no verão. O aumento de número de banhistas no mar ocorre no verão. Então, por causa do verão, as duas coisas aumentam, porque estatisticamente nós temos o maior número de casos de mordida de tubarão no verão e estatisticamente nós temos um maior consumo de sorvete no verão. Então, mas o seu banco de dados, ele pode ter sorvete e pode ter mordida de tubarão. E pode não ter verão. Como eles não necessariamente existe um evento causal aqui, como nesse caso não tem, mas existe uma terceira variável que influencia. Então, você modela, mas não é um efeito causal. É isso que faz o machine learning ser tão interessante. Você consegue ir além daquilo que está explícito. Porque o que está explícito, você não precisa de antemão saber que existe uma terceira variável escondida. Você tem as variáveis que você tem e você vai agora avaliar se você consegue construir um modelo com as variáveis que você tem ou não. Ou você pode concluir que não é possível chegar a um modelo eficaz, eficiente, inteligente, com base nas informações que você tem até ali. O seu modelo precisa evoluir, ele precisa continuar aprendendo, ele precisa se adaptar à sua forma, à resposta, conforme o tempo passa. Se você perguntar para um modelo baseado nos dados de 1920 sobre o número de mulheres que dirigem, você vai se surpreender, talvez, com um número que, se não for zero, é residual. Entretanto, não pode usar esse modelo para definir
o que ocorre em 2021. Essa é uma questão de que o modelo precisa continuar aprendendo, continuar evoluindo. Como? Você precisa garantir que exista um mecanismo de tal forma que você produz o modelo com os dados que você tem, avalie, use, o evento se consolida, você tem mais novos dados, você pega esses novos dados, retroalimenta o seu sistema, e agora você tem um novo modelo que se readaptou à sua nova realidade. Se você não treinar o seu modelo consistentemente, de tempos em tempos, ele irá perder a validade em um determinado tempo. No caso, se você tivesse criado um modelo associado a motoristas em 1920, em 1930 já seria bem diferente. Em 1940 seria totalmente diferente, né? Os homens foram à guerra. Em 1900 as mulheres ficaram em casa, então elas começaram a dirigir, elas consertavam os carros. Em década de 60, outra realidade. Década de 70, uma nova realidade. 2021 não tem nada a ver com a realidade de 1920. Então, nós temos que continuar evoluindo. Tá? Ou ele vai se perder e vai ficar obsoleto. E fica obsoleto relativamente rápido em alguns casos. Em alguns casos, não. Mas em outros, sim. Nós saímos de uma sociedade que, por exemplo, via o fumo como... Fumar, né? Fumar um cigarro como um remédio para curar pneumonia, evoluir para uma sociedade que fumava normalmente em qualquer lugar. Eu já andei de ônibus com um monte de gente fumando, e hoje em dia, caramba, eu raramente vejo uma pessoa fumando no meio do ônibus. Raramente. Normalmente, quando encontro, é uma pessoa que está com o álcool acima da média. Então, você vê como pode evoluir rápido, né? Você, nesse modelo, ou melhor dizendo, esse aprendizado, ele pode ser visto através de um modelo matemático que o representa. Esse aprendizado pode ser medido, é a métrica de qualidade que este resultado está oferecendo. Mas você precisa de dados, você precisa de informação para treinar a sua máquina, o seu algoritmo, criar o seu modelo, tá? Você precisa de dados, você precisa de muitos dados. Posso fazer com pouco? Pode fazer com pouco em alguns casos, em outros não. Tem casos que você faz com pouquíssimos dados de forma relativa, pelo menos. Mas existem casos onde não tem jeito não, gente. Tem que ser muito dado mesmo, é muita coisa. Como que uma máquina aprende? Nós já vimos isso em aulas anteriores. Esse mesmo exemplo. Considerando o clima, inclusive, se você reparar lá na outra aula, eu fiz o mesmo erro de leitura, tá? Esse é um erro que eu tenho recorrente. Eu leio essa frase sempre como considere, não sei porquê. Considerando o clima, vamos jogar golfe hoje? Primeiro passo, encontrar dados sobre o assunto. Achei os dados sobre o assunto, está aí o link da fonte de dados original. Ok. E agora? Eu tenho informações sobre a aparência, sobre a temperatura, sobre a umidade, sobre a condição do clima e se eu vou ou não jogar o golfe. Submeto a uma metodologia. Árvore de decisão, por exemplo, é essa metodologia aqui. Então, o algoritmo pega esses dados, trata estatisticamente e cria o modelo. Esse aqui é o elemento da aprendizagem de máquina. Uma nova consulta, um novo dado é feito ao modelo e aí você não tem que retreinar. Você já está vendo aqui, está vendo... Você submeteu esse evento aqui à árvore e ele te deu uma resposta. Chega o dado dia,
e você tem a confirmação ou o oposto, né? Ou você confirma que de fato teve jogo de golfe, ou você constata que não teve jogo de golfe. De uma forma ou de outra, agora você tem uma resposta. E com essa resposta, você agora pode incluir mais uma linha aqui. E com essa inclusão, você agora, ao invés de tantos elementos, você tem tantos elementos mais um dado. Você pode, daqui a algumas novos acréscimos, submeter novamente a técnicas que gerarão um modelo um pouquinho melhor, supostamente, do que o que gerou esse daqui até aquele ponto. Exemplos de aplicação da aprendizagem de máquina. Medicina, processamento de linguagem natural, detecção de fraude, reconhecimento de voz, finanças, robótica, planejamento, software, engenharia como um todo, modelagem, previsão, análise, modelagem de hidratos, engenharia de reservatórios, engenharia de postos, engenharia de processos, simplificação de modelagens complexas, análise de qualidade, análise de risco operacional, humano, estrutural. Fale o nome do seu processo de engenharia. Eu te digo, você pode usar a aprendizagem de máquina. Com certeza. Agora tem coisas que a pessoa pode achar que é uma coisa muito complicada. Bom, não é uma coisa muito simples. Mas reconhecimento de voz, por exemplo, voz nada mais é do que uma série temporal. Por isso que você consegue compreender a informação no tempo e você vai ter aqui um modelo para resolver esse problema. Sistemas de recomendação, mineração de textos, em algum caso, marketing, muito, gerenciamento de recursos humanos, gestão escolar, compreender informações, transformar em conhecimento, entre tantas outras coisas, gente. Nossa Senhora! Tantas são as coisas que podem ser feitas com a aprendizagem de máquina, que é mais fácil você dizer o que, ou talvez não, o que não pode ser feito. Mas o que não pode ser feito? Do que diz respeito a, obviamente, processos, né? A modelagens de processos. Não sei. Talvez não tenha essa variável. O que a aprendizagem não pode fazer é tomar aquele choppzinho, aquela Coca-Cola no final de semana, no final do dia, bater um papo com os amigos, isso ela ainda não pode fazer. Mas até que bater papo você pode, hein? Isso é meio assustador, né? Você pode fazer arte, você pode criar música, pode pintar um quadro. Então, assim, você pode achar que é pouca coisa, mas é muita coisa. Tem coisas que a gente nem imagina. Agora, tomar um chopp você não pode, né? Porque, afinal de contas, não dá, né? Nem uma Coca-Cola, nem comer um bolinho de bacalhau, nem uma coxinha de galinha, não dá. Então, vamos aproveitar o que é típico do ser humano por enquanto, porque o restante eles já podem fazer, ou colaborar pelo menos. Eles podem literalmente emular a existência humana, embora tem aqui uma questão de percepção, né? Você não consegue criar um sistema que seja bom na gestão escolar, ao mesmo tempo que seja bom em engenharia. Você teria que escolher a direção disso, né? Existem esforços da Microsoft, em especial, para criar sistemas que sejam assim amplos, que possam sim ser usados em um campo ou em outro, de acordo com a vontade.